Olá, tudo bem? Imposto de renda é um dos temas recordistas de dúvidas entre aposentados e pensionistas da Fundação. E para facilitar a vida dos nossos participantes, nós preparamos esse podcast especial para esclarecer as 10 dúvidas mais frequentes recebidas nos nossos canais de relacionamento. Eu sou a Gleice Jesus, da equipe de relacionamento, e quem vai conversar comigo é a Joelma Marçal, educadora financeira e analista da Fundação. Tudo bem, Joelma? Vamos falar sobre imposto de renda? Vamos sim, Gleice. Eu sou a Joelma, analista na Fundação e trabalho há 21 anos na Fundação. Sou completamente apaixonada por esse tema imposto de renda, né? E a gente faz esse trabalho de entrega das declarações, recolhimento do imposto de renda. Joelma, vamos começar pelo básico. Que dicas você dá para não errar na declaração? Bom, é importante não perder o prazo, que é até o dia 31 de maio, né, para não pagar multa. Então, quem vai declarar? Participantes que tiveram rendimentos acima de 33.888 têm que fazer a declaração. Ganhos de capital acima de 40 mil, né? E a declaração pré-preenchida, que está disponível desde o dia 1º de abril, né? Então, assim, embora tenhamos a declaração pré-preenchida que já vem com todas as informações, é importante ter toda a documentação impressa, como as notas, né? Os comprovantes, né? Então, assim, é entrar na declaração, verificar, né? O que realmente já consta na declaração e muitas vezes também a gente tem que incluir informações. Então, é muito importante. As pessoas que vão restituir, é importante ser pelo Pix, né? E aí, para ser pelo Pix, tem que ser pela chave, o CPF, né? Fazer a declaração pré-preenchida, você entra no Gov, né? E aí tem que ser aquela prata ou ouro, né? Para poder fazer a declaração pelo Gov. Então, são essas dicas essenciais aí que a gente tem que verificar. Certo. E para não ficar dúvida, quais as diferenças entre a declaração completa e a simplificada? Bom, a declaração simplificada é bem mais prática, né? Porque é uma declaração em que o contribuinte, ele não precisa detalhar todas as despesas, né? Então, assim, ela é indicada para quem tem poucas deduções e já tem um abatimento padrão de 20%, né? Limitado lá ao valor de R$ 16.754,34 por qualquer faixa de renda. E já a declaração completa é aquela que a gente pode detalhar todas as despesas, como saúde, educação, pensão alimentícia, aqueles valores de previdência privada, né? Que a Receita faz lá a limitação até 12%. Então, assim, você preenche a declaração e no final o próprio sistema ele já fala qual que é mais vantajoso, se é pela simplificada ou pela completa. Bom, vamos entrar em alguns casos mais específicos, Joelma, umas dúvidas mais específicas. No caso de um participante que ele recebeu até o meio do ano o INSS, direto com o órgão, e depois ele passou a receber pela FUNCEF, como é que vai ficar essa declaração dele? Quem é que vai fornecer esse informe? Bom, no momento que ele estava recebendo pelo INSS, ele deve retirar o informe diretamente no INSS. A gente tem aquele site Meu INSS, né? Então, esse período que ele recebeu pelo INSS, ele vai ter o informe de rendimentos pelo INSS e deve declarar esses valores pelo CNPJ do INSS. Passei a receber pelo convênio FUNCEF-INSS. Eu vou declarar esses valores separados? Não. O informe da FUNCEF, a partir do momento que ele passou a receber pelo convênio, ele tem que declarar tudo no CNPJ da FUNCEF, né? E aí declara o total de rendimentos, né? Pela FUNCEF, tá? E aí já é pelo CNPJ da FUNCEF. Entendi. Outra questão que ocorre bastante, né, que a gente tem
recebe muito recorrente, é com relação aos participantes que ele tem a ação judicial do equacionamento. Então, para esses participantes que ele tem a ação judicial do equacionamento, como é que ele vai fazer para declarar os valores do campo 3.02, que é o campo da contribuição à previdência privada, e o campo 7, com as informações complementares? Bom, de acordo com a legislação, né, tanto as contribuições normais como as de equacionamento, elas já estão no campo 302 de previdência privada. Então, ali já vai constar as contribuições normais e as contribuições de equacionamento para quem tem ação. E elas devem ser declaradas em pagamentos efetuados, código 36. Ali embaixo, no campo 7, vai constar o detalhamento, né, da extraordinária, quanto que foi de contribuição de equacionamento, quando que iniciou o processo na fundação. E consta também os valores de depósito judicial, para quem faz esse depósito, né? Então, para quem tem esse depósito, né, os valores vão ser declarados lá no campo de exigibilidade suspensa, tá? Não temos um rendimento para declarar ali, porque essa ação é em cima das contribuições e não em cima do rendimento, né? Então, nós vamos colocar rendimento zero com o valor do depósito judicial, tá? Importante salientar que lá no campo 7 é só um detalhamento, tá? Das contribuições que já constam lá no campo 302. Temos um caso de um participante que ele preencheu a declaração de acordo com o informe que foi fornecido pela Fundação. Mas ele afirma que ao entrar em contato com a Receita Federal disse que a Fundação ela só forneceu os valores referentes à contribuição da Previdência Privada. Isso procede? Bom, de acordo com a solução de consulta 354 de 2017, as contribuições extraordinárias não podem ser deduzidas para o abatimento fiscal, né? Dessa forma, a Receita ela não processa de forma automática essas informações. Então, é necessário que o participante abra um processo administrativo para apresentar a cópia da sentença que justifique essa utilização dessas contribuições. Lembrando que a Receita, ela faz esse batimento com a financeira, né? Porque muitas vezes, principalmente as pessoas que têm ação ganha, na DIF vai tanto a contribuição normal como a extraordinária, né? E aí os participantes, mas por que eu caí na malha, né? Porque eles pensam que esse batimento é em cima da DIF, mas na verdade a Receita ela utiliza a financeira para cruzar essas informações. E na financeira existe um campo específico para contribuição normal e outro para contribuição extraordinária, né? Então, por esse motivo, ele tem que apresentar a sentença para justificar que ele está amparado. Bom, ainda sobre participantes que têm ação judicial do equacionamento. Tem um participante que ele afirma que no informe fornecido, no comprovante, né, fornecido pela Fundação, no campo 3.02, não constam todos os meses a contribuição extraordinária. Por que isso acontece? Bom, é importante verificar lá no campo 7 a data de início da ação. A data de início que eu falo é o momento que essa ação chegou na fundação, porque a gente começa a fazer essa aplicação a partir do momento que a ação chega na fundação. Agora, e aí ali vão constar a partir do mês, né, que teve essa dedução em folha, né? Só que se o participante ele tiver, né, esse amparo de forma retroativa, consta no autoatendimento lá o extrato dessas contribuições e até os contra-cheques mensais eles podem utilizar. Certo. E com relação à pensão alimentícia, como é que o participante aposentado vai declarar os valores de pensão alimentícia? Bom, o aposentado ele vai declarar como alimentante, né, dessa pensão alimentícia, e aí ele coloca lá em pagamentos efetuados, né, essa pensão alimentícia que ele paga. Nós temos várias questões. Muitas vezes, o recebedor é a mãe,
né? E aí, muitas vezes, o participante liga dizendo, não, eu pago pensão alimentícia para o meu filho, só que está constando a mãe como a responsável. Como que ela vai fazer essa declaração, tá? Então, assim, no momento que ela estiver declarando, se o filho for dependente, né, ela vai ter que informar esses rendimentos que ele recebeu de pensão alimentícia. Mas isso não vai interferir nada na declaração, porque esses valores de pensão alimentícia são rendimentos isentos e não tributáveis, né? Então, se ela está fazendo a declaração e esse filho é dependente dela, é necessário incluir esses rendimentos que são isentos e não tributáveis. Se ele não for dependente, ele pode fazer a declaração em separado, entendeu? Porque muita gente fala assim, mas eu pago para o meu filho, eu quero alterar o nome. Aí é necessário encaminhar todo o requerimento, alterando com o número da conta do filho, o recebedor, entendeu? E aí tem que realmente vir um ofício fazendo essa alteração, tá? Mas no momento de declarar não tem problema nenhum. Declarar que essa pensão é do filho. Bom, e agora falando um pouquinho sobre os participantes ativos. As contribuições que são feitas mensalmente para a fundação. Como é que o participante vai obter esse informe? Na FUNCEF, vai obter na Caixa e também sobre as contribuições voluntárias, os aportes. Como obter esse comprovante? Bom, o que foi pago no contra-cheque da Caixa vai constar no informe de rendimentos disponibilizado pela Caixa. Com relação às contribuições pagas por débito ou boleto, vai estar disponível no nosso autoatendimento, né, esse informe de rendimento referente a essas contribuições. E os empréstimos contratados com a Fundação? Eles precisam ser declarados? E se sim, em qual campo fazer isso? Sim, é necessário fazer essa declaração, principalmente se for uma declaração completa, né? E aí os participantes devem ir na declaração no campo de dívidas e ônus, né? Informar outras pessoas jurídicas, e aí você coloca o CNPJ, o nome da fundação, né? Os valores, a situação em 31/12/2024, quanto que você pagou, né, dessa dívida. Então, é necessário, sim, principalmente quem faz a declaração completa, tá? E agora uma última pergunta. Se o participante ele fez uma portabilidade de entrada ou de saída, ele precisa declarar? E esse comprovante para fazer a declaração, como é que ele vai obter esse documento? Bom, no caso de portabilidade, não é preciso fazer essa declaração, portanto, a gente não tem um informe. Por quê? Ele só vai declarar esses valores no momento que ele estiver recebendo um benefício ou se ele estiver resgatando, tá? Portabilidade não é necessário fazer. Joelma, muito obrigada pelos esclarecimentos. Aqui no alto da tela e na descrição do vídeo vai conter um link para um vídeo com passo a passo para a melhor forma de preencher a declaração. E quem tiver mais dúvidas pode perguntar aqui nos comentários ou entrar em contato nos canais de relacionamento da Fundação. Até a próxima!